Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus fala do primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso nos dá a ocasião de refletirmos a respeito daquilo que é a função do Papa, ou seja, o ministério petrino dentro da igreja. O que é que fazem os papas? Veja, Jesus escolheu 12 apóstolos e mandou esses apóstolos pelo mundo inteiro. Agora, claro, como é que 12 apóstolos no mundo inteiro iam ser o farol da unidade da fé? Jesus decidiu uma outra coisa. Ele decidiu que haveria um dos apóstolos, São Pedro, que seria aquele que tem a função de confirmar a fé dos irmãos. Como está escrito lá no Evangelho de São Lucas. Simão, Satanás pediu para peneirar-vos como trigo, eu, porém, rezei por ti. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então a função de São Pedro, a função do Papa, é aquela função de esclarecer a fé da igreja. Esclarecer, vamos entender, não é mudar, não é inventar, não é fundar uma nova igreja. É o contrário. Vejam, nós cremos no Papa e cremos no poder papal. Isso quer dizer o seguinte, que durante 2000 anos, esses 266 sucessores de São Pedro, até chegar ao Papa Francisco, nenhum Papa com o poder papal pode contradizer o outro. Isso é evidente. Isso é evidente, porque a fé é única. Então, não existe nenhuma possibilidade, por exemplo, do Papa Pio IX dizer assim, a Virgem Maria é imaculada. E de repente, o Papa Pio XV, que não existe, dizer, não, pensando bem, Maria não é tão imaculada assim. Bom, se aparecesse lá no futuro um Papa que dissesse uma coisa dessas, é evidente que os fiéis não irão seguir esse Papa, porque não existe contradição no magistério pontifício. Esta é uma questão que já foi iluminada, já foi esclarecida, já está dito. Não é? É como se dissesse assim, eu estou num banquete, estou comendo, tem um prato na minha frente. E eu não sei dizer bem o sabor. Nossa, essa carne está tão gostosa, mas eu não sei se ela é carne bovina ou se é carne suína. Não está claro para mim, porque está tão escuro e o sabor está bom, mas eu não estou sabendo identificar o sabor. De repente, alguém acende a luz e você enxerga claramente, pela textura e pela aparência da carne, que se trata de carne suína. Pronto. Você estava comendo carne de porco desde sempre. Quem acendeu a luz não mudou a carne de porco por carne de vaca e a carne de vaca por carne de porco. Ele só confirmou. Você tinha uma opinião. Eu acho que é carne de porco. Aí ele confirmou a sua fé. Confirmou aquilo que você não enxergava. A função do Papa é confirmar a fé da igreja. A fé de 2000 anos. Jesus deixou lá uma fé há 2000 anos atrás. Essa mesma fé. Né? A igreja se alimenta dela. É deste prato saboroso da fé que a igreja se alimenta há 2000 anos. Mas como nós estamos no lusco-fusco, às vezes, a falta de luz pode criar em alguns dos fiéis uma perplexidade de dizer, mas esta é a fé da igreja ou é só minha opinião? E então, nesses momentos de dúvida, o magistério acende a luz. Quando ele acende a luz, todo mundo diz, é carne de porco, é ervilha, não é milho verde, é arroz integral, não é. Então, aquilo que já foi esclarecido, onde já se acendeu a luz, e eu já sei qual é a fé da igreja, não tem mais debate, gente. Acabou. Acabou. Por exemplo, recentemente, o Papa São João Paulo II esclareceu a fé da igreja. A igreja não tem poder de ordenar mulheres. Acabou a conversa. Não tem mais que ficar levantando esse assunto outra vez. Isso já foi determinado.
Já foi esclarecido. E esclarecido com o poder papal. Portanto, não haverá nenhum Papa no futuro que diga o contrário. Porque isso já foi determinado. Então, hoje, rezamos então pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus dê a ele a graça de cumprir a sua missão, a missão verdadeira de um Papa. É bom nós sabermos qual é a missão verdadeira de um Papa, para sabermos pelo que é que nós estamos rezando. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.